Vamos orar, Mini. Pega a tua Bíblia. Cadê a tua Bíblia? Senta aqui. Hoje vai ser aqui. Você vai, meu. José, vê o que tu pode fazer. Tá? Por favor. Grava. Vamos orar para começar, gente. Como eu falei para o Júlio César, a gente está aqui, né? Buscando algo de Deus. A gente tem que pedir, né? Como é que a gente vai buscar algo sem pedir? Como é que a gente vai receber algo sem pedir? E se ele não der entendimento, de nada serve a nossa leitura. Vamos orar, vem. Vamos orar com a gente. Vai com a vovó então. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade da gente estar reunido, Senhor. Aqui, Senhor, o foco é o Senhor, o objetivo é o Senhor. Queremos te conhecer mais e estar cada vez mais próximo de ti. Sei, Pai, que nós não merecemos, Pai. Tudo que o Senhor faz por nós é porque o Senhor nos ama e nos quer bem, não porque merecemos. É pelo que o Senhor Jesus fez por nós, o preço pago, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Pai. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações, nos ajuda nas nossas fraquezas, Pai. Sozinho nós não conseguimos. Se faça presente aqui, Senhor. Senhor, nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para o Senhor trabalhar. Desejamos te sentir, desejamos te conhecer, desejamos estar mais próximo de ti. Nos dê entendimento da tua palavra e nos ajuda a colocar em prática, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mó mentira, fingiu que tava fechando o olho já no final. A Nini? Tudo bem. Não, fez, não, quando você ia falar amém, ela fez assim, ó. Acusando. Aí tu pergunta, como é que tu sabe que ela tava te olhando dentro? Isso aí. Eu mando olhar, como é que sabe que eu tava tirando? Porque tu tava me olhando. Não, tá fechando os olhos. Quem lembra o livro que a gente leu? Quem estava lendo? Quem está lendo, né? Tá no começo ainda. Lembra, Max? Lembra não? Poderoso o quê? Qual a letra mesmo? Cadê o cara? Hebreus? Aí, a Vivi sabe. Eu falei para ela. Estamos no capítulo 2 de Hebreus. Semana passada foi muito pequeno. O que acontece? Hebreus. Sabemos que Hebreus, o nome se refere ao destinatário. Entendeu? Se a carta está escrita aos Hebreus, se refere a quem recebeu a carta, não quem escreveu. Então sabemos que foi escrito para os Hebreus. Sabemos que os Hebreus já conheciam muita coisa. Já esperava Jesus Cristo, já esperava o Messias. Então, o que eu quero dizer com isso? Hebreus não é fácil de explicar, porque ele foi escrito para alguém que já entendia muita coisa, né? Os hebreus já entendiam muita coisa, então foi escrito para eles, na linguagem deles. Já a gente não conhece tanta coisa como eles conheciam, entendeu? E o foco aqui do início de Hebreus é falar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que foi feito maior que os anjos. Ele foi coroado com uma glória maior do que a dos anjos. Ou seja, que ele tem mais autoridade, que ele tem mais estima, que a gente deve considerá-lo bem maior que os anjos. Esse é o foco do início de Hebreus. A gente leu sobre o Filho superior aos anjos, que é o primeiro título, o perigo da negligência, né? A gente leu semana passada, o perigo da negligência, que é se a palavra de anjos tem valor, imagine a palavra de Jesus. Eita, que bom, pede obrigado. É meu? Então, hoje a gente vai vir nessa pegada. Eu só gostaria que a gente conseguisse focar para a leitura fluir, entendeu? Deixa eu abrir, tá? E puder comentar também, comenta, para a reunião ficar bem harmônica, entendeu? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 5. Não conseguiu acompanhar aí, Anny? Capítulo 5? Capítulo 2, versículo 5.
É porque minha Bíblia tem um título que divide, a tua também, né? Aí já começa outro texto, como se começasse outro texto. Vamos lá. Está escrito assim: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo. O autor dessa carta está dizendo desta forma para os hebreus. Não foi a anjos que ele sujeitou, mas alguém em certo lugar disse. Aí está se referindo a Salmos. Esse trecho aqui, o autor vai tirar de Salmos. Se ele está tirando de Salmos, ele está mostrando para alguém que já conhecia Salmos. Como está escrito em Salmos, é a mesma coisa de dizer assim: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Quando fala que ele fez um pouco menor que os anjos, dá a entender que é Jesus quando deixou sua glória e se fez homem. Ali, ele abriu mão da glória para se fazer homem. Ele se sujeitou à obediência desta forma. Então, um pouco menor que os anjos. Mas logo depois está escrito também que ele foi coroado de glória e de honra. Isso pós-morte e ressurreição. Coroado de glória e de honra, e tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui, olhe, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe tivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas lhe sujeita, que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, que, por um pouco feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça, Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento do autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados, porém, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Eu disse que seria um pouco difícil de entender. E um pouco difícil também de explicar. De entender talvez nem tanto, mas de explicar. A leitura está basicamente colocando Jesus no lugar dele. Lembramos que Hebreus foi escrito provavelmente poucos anos depois da morte de Jesus. Até então, eles não sabiam o que a gente sabe. Não sabia quem era Jesus. Não sabia que no nome dele a gente expulsa demônio, faz um montão de coisa. No nome dele a gente pede a Deus. Hoje em dia a gente já sabe, porque é 2000 anos depois. Mas até então era recente. Era necessário alguém pregar isso para os hebreus, para eles entenderem que Jesus era o Cristo. Jesus era o Cristo prometido. Era daquele de quem o salmista falava, que todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Era dele que se referia. É como se o autor de Hebreus estivesse falando para os hebreus assim, o autor. Era desse homem que estava se referindo. Era dele. Que o salmista estava falando que tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Aí continuando, no versículo 12, ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Esse aqui é Jesus falando entre as escrituras. É manifestação do Espírito por boca dos profetas. Quem já leu uma vez o profeta, o salmista falando? Foi o profeta Isaías. Sobre o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiste para pregoar as boas novas aos cativos, aos enfermos. Isaías fala isso, mas Isaías ele estava dando espaço para o Espírito Santo profetizar. É como se o Espírito Santo estivesse falando pelo profeta palavras de Jesus. Tanto que no Novo Testamento Jesus abre o próprio livro e fala. Quem lembra que Jesus abriu o livro de Isaías e falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu
Alguém aqui lembra? Depois para pesquisar. É uma coisa que está em Isaías. Jesus abre o livro e fala. Quando ele fala essas coisas, depois ele fecha. Agora está se cumprindo essa palavra. Palavras que estavam escritas antigamente, que sairia da boca de Jesus. Aí, por isso que eu estou dizendo aqui que, conforme está escrito, proclamarei o teu nome no meio dos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Aqui o autor de Hebreus está usando esse trecho para dizer o como Jesus nos trata, como irmãos. E também, nele porei a minha confiança. Novamente diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Está sempre citando palavras antigas. Palavras antigas. Aqui, ó. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele se fez carne e sangue, para ser nosso irmão até nisso. Ele é parecido conosco até nisso. Se fez carne e sangue, para que derrotasse a morte, aquele que detém o poder, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quem tem medo da morte hoje em dia? Aqui acredito que ninguém. Digamos assim, entre aspas, né? Claro que a gente não vai ficar no meio do trânsito para o carro atropelar a gente, no meio do tiroteio. Mas, medo de morrer queimado e esfaqueado. mas hoje em dia a gente tem na consciência. Ah, é uma morte mais demorada. É. Uma morte mais demorada. Hoje em dia a gente tem a consciência de que se a gente morrer, a gente vai estar com ele. Ou seja, ele tirou o medo da morte. Até então, uma pessoa sem Jesus tem medo de morrer. Ainda mais aquelas que estão fazendo coisa errada. Sabe, que tem a consciência de que se morrer, né, vai pro inferno. Eu tô fazendo coisa errada, eu tô sem Jesus. Pirito. Não, é meu. Uhum. Pois... Eita, bonito. Barriguinha dela. É meu? Desistiu. Então, pois é claro que não é a anjo que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Não é a anjo. Deus precisa ajudar anjo. Deus trabalhou a favor dos anjos. Tudo que ele fez foi pelos anjos. Por nós. Foi por nós. Por essa razão é necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote superior, sumo sacerdote misericordioso e fiel. Carelli? Vou repetir aqui. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos nossos pecados. O que um sumo sacerdote faz? Ele intercede, ele se coloca no lugar, ele fica entre Deus e o homem. Mas para se colocar no lugar de alguém, tem que sentir o que ela sente. Tem que sentir o que a pessoa sente. Até então, Jesus, antes dele vir, ele não podia sentir o que a gente sente. As nossas limitações. Sabe? As nossas dificuldades, as nossas dores, as humilhações e tudo mais. Mas quando ele se fez igual a nós, ele pôde passar pelo que a gente passou. E ele passando pelo que a gente passou, vencendo, ele se achegou a Deus. E isso foi uma ponte construída para que o ser humano se achegasse a Deus. Ele passou pelo que a gente passou,
venceu, se achegou a Deus. Coisa que a gente sozinho não conseguiria. Isso fez dele sumo sacerdote. O único que pode ligar a gente a Deus. O supremo e o único. O sumo sacerdote sabemos que é aquele que levava o sacrifício a Deus, aquele que orava a Deus pelo povo. Antigamente era esse. Agora é um que já está direto com Deus. A palavra fala que a gente tem um advogado diante de Deus. Jesus Cristo justo. Foi necessário ele passar pelo que ele passou. Para sentir o que a gente sente, passar pelo que a gente sente e agora interceder por nós. Ele olha a Graziele assim, às vezes perdendo a paciência e fala: pai, realmente não é fácil não. Ainda mais ela que... Licença, larga o joguinho, hein, bichinho. Depois tu joga, cara. Não é fácil, não. É, Jesus tá vendo lá. Pai, não é fácil resistir o joguinho, não. Passei por isso. Nem tinha essa na época. É, nem tinha. Qual versículo eu parei? Alguém acompanhou? Romanos 17. Isso, tenho que ler o 18 agora, né? Isso. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Tendo em vista o que ele sofreu. Eu pensei que essa leitura seria muito distante, muito demorada. Acabou que não foi. Só gostaria que a gente conseguisse desenvolver um pouco mais o texto, para trazer mais entendimento. Pode falar, Max. A Bíblia fala que ele já é Deus, né? Então já era glorificado. Mas ele ganhou mais glória ainda por tudo que ele fez. Por nós. Isso. Antes, ele era Deus e ele tinha a glória dele por direito. Agora ele tem a glória dele por honra. Tem uma diferença, sutil, mas tem. Eu tenho o direito de ter... Vamos lá, eu tenho que trazer um exemplo. Eu tenho o direito de ter alguma coisa porque eu comprei ou porque eu construí. Agora, eu tenho o direito de ter uma coisa por honra. Pô, você merece, você fez por merecer. Antigamente ele era Deus por ser, simplesmente era. Agora ele é e tem a posição que ele tem porque ele mereceu. Então é muito mais, né? É bem mais considerado. Sabe, né? Antigamente o inimigo, o ser humano podia falar: ah, você sempre foi assim, você é Deus e você sempre foi perfeito. Aí ele pode dizer: mas eu me limitei a ponto de me tornar ser humano igual você e ainda assim não me corrompi. O ser humano agora não pode mais falar assim para Deus: ah, o Senhor é perfeito, sempre foi. Aí Jesus vai falar assim: mas como assim? Mas eu habitei aí, eu passei por todas as dificuldades que vocês passaram, as limitações, fui humilhado também, passei por dores. E eu estou aqui porque eu mereço, por honra, não é porque simplesmente eu tenho, né? Simplesmente porque eu sou. Né? Por exemplo, existe um irmão mais velho. Ele é mais velho, naturalmente ele tem respeito por ser mais velho. Mas tem uns mais velhos que tem respeito dobrado, porque merece o respeito. Né? Jesus é nosso irmão mais velho. Merece respeito por ser mais velho. E respeito dobrado, porque ele fez por merecer estar onde ele está. Né? Isso é interessante. Importante. Sumo sacerdote. É que o foco do autor de Hebreus foi mostrar quem era Jesus e que ele era superior aos anjos. Provavelmente havia dúvida na época de que, será que os anjos é grande? Será que os anjos é maior que o Filho de Deus? Maior que Cristo? Quem é maior? Quem merece mais o respeito? Quem tem a maior posição? Os anjos são submissos a Jesus, sabemos disso. Né? Sabemos disso. Quando ele era homem, ele usou a seguinte forma para se referir aos anjos: se eu pedisse a meu pai, ele enviaria 12 legiões. Agora não, agora ele está na posição de enviar, dar ordem aos anjos. Porque todas as coisas foram sujeitas a ele. Todas as coisas do Pai está sujeita na mão dele. Todas. Eu gostaria de buscar lá naquele versículo que eu citei, que ninguém lembra, que está em Isaías, só para abrir um pouco o entendimento de quem não tem a respeito disso.
Isaías, deixa eu lembrar o capítulo e versículo aqui. Deixa eu ver se é 61. Aqui. É esse aqui mesmo. Max, eu vou te pedir um favor. Mamãe, pica, mãe, pica, mãe. Tá com o celular aí, Max? Escreve aí no Google aí para saber onde está no Novo Testamento, por favor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Só joga assim, deve encontrar aí no Novo Testamento. Carielle. No que não? Já falei 2 vezes. O que eu tô falando aqui? Não. É Isaías 61, capítulo 1. Sim, agora eu quero saber do Novo Testamento. Como assim? Pode ir. No Novo Testamento também Jesus cita essa passagem. Ah, no Novo Testamento? Deixa eu ver aqui. Está escrito da seguinte forma, Isaías capítulo 61. Quer ler, Ana? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Pode continuar. Enviou-me. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Isso. Por enquanto tá bom. Encontrou o Novo Testamento? Capítulo 4, 18. Leia aí, Max, por favor. Lê uns 2 versículos antes e continua. Gente, Aham. uma coisa aqui. Então, aqui saiu da boca do Isaías, do profeta Isaías, como eu estava dizendo. O Antigo Testamento, às vezes, tem passagens que é palavras de Jesus por boca dos profetas. É uma profecia. Isso é uma profecia. Como se o profeta estivesse dando espaço para o Espírito Santo falar por meio dele. Fala aí, Max. Lê uns 2 versículos antes, para a gente ver que é Jesus abrindo, pegando o livro e abrindo em Isaías. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Continua. E proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham olhos fitos nele. E ele falou alguma coisa no final, falou? E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Muito bom. Deu para entender? Ele pegou o livro de Isaías, falou aquilo que saiu da boca de Isaías, e todos estavam fitos nele, porque o jeito que ele falava era como quem tem autoridade. Era como quem tem propriedade. Entendeu? Ele não falava assim, olhando para baixo, ele não falava tímido, ele falava com autoridade. Sinceramente, ele não precisava nem abrir o livro. Mas ele abriu o livro, ele fez questão de abrir o livro, provavelmente por quê? Porque eles eram judeus, eles eram hebreus. E o livro é importante para eles. Eles vendo a palavra se cumprir, aí eles iriam crer. É igual a gente hoje em dia, a gente crê se tiver na Bíblia, se não tiver na Bíblia a gente não crê. Eles criam se tivesse nos profetas e na lei, senão eles não crê. Por isso que o livro de Hebreus é voltado para eles e é citado algumas partes das Escrituras. Umas partes que ele fala: louvarei seu nome entre os meus irmãos, né? Proclamarei entre os meus irmãos. É palavras antigas que Jesus pegou para citar. Isaías é interessante, é muito profundo o livro de Isaías. Tem Isaías 53 que fala assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Se eu não me engano, ele é citado no Novo Testamento também. Tem algumas partes em Isaías que é citado no Novo Testamento. Quem que se refere à mensagem? Que mensagem é essa? Quem creu
em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Qual é a mensagem, Graziela? Qual é a mensagem, Max? Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Saiu da boca do profeta Isaías. Mas a gente sabe que isso daqui é uma profecia. Qual é a mensagem? Qual é as boas novas? Jesus. Essa é as boas novas, essa é a mensagem. Aqui, ó. Ele cresceu diante dele. Quem? Mas tem que falar, Graziela, senão que está participando. Olha a continuação desse mesmo texto. Tá aí? Não tá. Tá no 53, né? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Está falando de quem? Essa é a mensagem. Quem criou em nossa mensagem é quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele cresceu diante dele como... Aí continua nesse texto. Esse texto, ele é ícone. Esse texto é um dos textos, digamos assim, que um dos principais. É o ponto auge da história da humanidade, do que Jesus fez por nós. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Aí, a gente consegue ver ele como ser humano. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos como estima. Na época, as pessoas não davam o valor para ele que a gente dá hoje. Porque até então ele não tinha sido glorificado, ele era um homem. Estava sangrando, Deus sangra. Deus sente dor. Ele estava como um homem, Deus soa. Porque provavelmente ele estava suando e as feridas estavam ardendo. Deus soa. Tem como tu pregar o braço, a mão ou o pulso dele? Tem como pregar? Ele foi ser humano, ele veio como um ser humano. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Está Isaías falando dele. Olha como o livro de Isaías é profundo e maravilhoso. No começo ele fala, quem creu na nossa mensagem? Está aqui a gente pregando. Graças a Deus aqui todo mundo crê. Mas nem todo mundo lá fora está crendo. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Duas coisas interessantes aqui. Crer e o braço do Senhor ser revelado. Tá entendendo? Porque às vezes a pessoa quer até entender, mas o braço do Senhor ainda não foi revelado. E é Deus que dá o entendimento. É Deus quem revela. É Deus quem revela. Tem pessoas que às vezes ouvem, mas ouvem por ouvir. E Deus não se revela a ela. A mensagem é pregada na igreja assim com um montão de pessoas. Às vezes as pessoas entram, ouvem o apelo, não se converte. O braço do Senhor ainda não foi revelado para ela. Né? A mensagem está por todo lugar aí, mas o braço do Senhor ainda não foi revelado. Porque, sinceramente, aquela pessoa que entendeu o que significa o Evangelho e não se converter, sinceramente, é burra. É burra. Porque é um favor imerecido, o maior de todos os favores. Né? Poder ter reconciliação com Deus. Esse mesmo texto aqui vai dizer que o sofrimento que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse mesmo texto, tu encontrou o versículo aí? Não, né, Anne? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui, versículo 4. No final do versículo. O castigo por Deus... Não é esse versículo não. E afligido. Vê aí. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. No 5. No 5, né? Isso. No final do 5, nos trouxe a paz estava sobre ele. Ou seja, era necessário um castigo. Porque quem erra tem consequência. A gente colhe o que planta. Eu costumo sempre dizer na unidade que quando eu era criança, às vezes eu vacilava durante o dia, matava a aula, ficava soltando pipa, não ia para casa nem para almoçar, chegava à noite, eu ficava no portão. Eu sabia que para entrar eu tinha que pagar um preço. Né? Porque eu dei mole. Para entrar eu tinha que pagar um preço. Assim é o ser humano. Para se reconciliar com Deus, tem que pagar um preço. E Jesus pagou esse preço por nós. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele. Quem dera naquela época tivesse alguém para sofrer por mim. Tipo, né, velho? Você afronta. E o incrível, que o pior não era nem o apanhar, o pior era saber que ia apanhar. Né, Max? Não, Uma hora ou eu outra. ia saber É. Tu apanha já pensando. eu ia apanhar feliz. O pior é saber que vai apanhar. E aconteceu isso com Eu Jesus. vou fazer merda. Sei que vou apanhar no canto. Quem acredita aqui que Jesus ia saber o que ia acontecer com ele? Quem nunca fez isso? Quem nunca? Ele recebeu a missão, né? Sabe, Porque tu né, nunca Bibi? apanhou? Ô, Cacá, Não, mas eu nunca fiz. Cacá, Jesus já sabia o que ia acontecer com ele? Porque tu nunca apanhou, só pode fazer isso. Jesus já sabia o que ia acontecer com ele? Sabia, Graziele? Por que ele sabia? Não é porque ele é Jesus, não. Vamos trazer algumas provas bíblicas. Vira e mexe, ele citava por discípulos que ele ia sofrer, que seria tirado do pastor. Isso. Mas na Bíblia, ele mesmo fala por discípulos, de vez em quando ele falava que ele seria tirado. Tanto que Pedro falou, não, vou contigo até a morte. Aí ele falou para Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Olha a gravidade. Ele ia para uma situação tão ruim que os próprios discípulos iam abandonar ele. E ele sabia disso. Pior do que apanhar é saber que vai apanhar. Por isso que Deus, que ele lembra que ele chorou, No Getsemane. aflito lá. Isso. Muito triste, angustiado. Ele foi orar. Falou para os discípulos, fique vigiando aí. Vigia. Ele foi orar. E ele sofreu muito. Ali a história diz que ele sofreu a ponto de suar sangue. Acredita-se hoje em dia que isso é possível, cientificamente. Eu tava vendo um vídeo sobre isso mesmo. Sobre isso, né? Que é possível, cientificamente, a pessoa chegar num sofrimento tão intenso que ele chega a suar sangue. Quem já teve aqui um sofrimento assim ruimzão, muito ruim, tipo uma depressão, uma coisa terrível? É ruim. Chega a afetar seu físico. Caraca, eu tô falando que garota. Ia faltar o ar. Aí chega a faltar o ar. Entendeu? E isso foi intenso e bem mais profundo. Por quê? Ser traído é motivo de tristeza? Ser abandonado pelos amigos é motivo de tristeza? Ai, gente, é motivo de tristeza? Pra mim não. Com certeza é. Não é, amigo. Ainda mais numa situação ruim. Não é, amigo. Só fala, só. Isso, os discípulos, no caso, é o mais próximo que ele tinha de amigos, né? E ser, como é que eu posso dizer, cobrado por alguém de quem você fez bem. Porque ele fez bem pro povo. E o povo, ainda assim, Quer o bem da pessoa e ela quer ter o mal. quer ter o mal. Ele teve um montão de motivos de tristeza. Imagina aquilo acumulado. Imagina aquilo acumulado. Entrando entre eles também. Como é que o cara é? Imagina saber que você vai ser chicoteado. Saber que você vai ser pregado. Saber que vão colocar uma coroa de espinho e cravar, porque sangrou. Cravar a coroa de espinho. E não é espinho de rosa, não. Né? Não foi qualquer coroa de espinho, não. Não é espinho de rosa, não. É espinhos grandes, provavelmente. Olha daqueles pés de limão grandão assim. Nunca vi, não. Entendeu? Passou. Ele. Então, passou por tudo isso sabendo. Eu tô botando a mão. E pasmem. Talvez a gente não compreende o tamanho. A gente não compreende, com certeza a gente não compreende a gravidade, o tamanho da gravidade. Mas o pior de tudo isso, sabemos o que foi. Foi ele se sentir abandonado. Em momento nenhum ele reclamou. Só na hora que ele disse assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Como é que fala, Bibi? Lama sabachthani. Isso, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu desamparado naquele momento. Você sabe o porquê, Graziele? Sabe o porquê ele se sentiu desamparado? Jesus, né? Pô, Graziele, faz isso não.
É que minha mãe ficou todo lugar agora. Por que ele se sentiu desamparado na cruz? Aqui, eu tô falando, vai. Sabe, Ana? Chamado foi teu, responde. Fala, depois você. Fala aí, Juan. Eu não achei que você agora não. Acho que foi mais pelo povo mesmo, né? Que foi de acordo com. Não, no caso ele se sentiu desamparado por Deus. Quando ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, Max? Fala aí. Deus tinha tirado a presença dele naquele momento. Isso. Porque ele era uma maldição, Deus não habita. Exatamente. Exatamente. A palavra fala, maldito aquele que for pendurado num madeiro. Significa que aquilo lá é a morte de maldição. E se é maldição é porque tem pecado. A Bíblia diz que Jesus era santo. Era santo. Mas quando ele sobe na cruz, ele aceita morrer por nós, ele está tomando a nossa dívida. Se ele está tomando a nossa dívida, ele está tomando nossos pecados. Naquele momento ele era maldição. Deus não habita com o pecado. Esse foi o pior de tudo. Ele se fez pecado e ficou ausente de Deus. Teve a ausência de Deus. Uma pessoa que está acostumado a andar com Deus, ficar sem, qual é? A gente não compreende porque a gente está acostumado a andar sem Ele. Mas Jesus estava acostumado a andar com Ele. Tá. Consegue entender isso, José? Consegue, meu bem? Tipo, a gente está acostumado a andar sem Deus. Hein? Às vezes a gente fica a semana toda sem orar. Às vezes a gente fica, né, sem ler a palavra. Mas ele não. A gente sente falta, mas pouco. Mas para ele que estava acostumado, ele que chama Deus de Pai. Até então, as pessoas não eram acostumadas a chamar Deus de Pai, não. Chamava Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Mas não falava Pai. Quando ele veio chamando Deus de Pai, aquilo para o povo da época era um escândalo. Porque chamar Deus de Pai é a mesma coisa de dizer que tem a mesma natureza de Deus. O povo acha, tipo assim, o povo religioso da época, você está se comparando a Deus? Você está dizendo que tem a mesma natureza de Deus? Porque o povo era religioso a ponto de, tipo assim, Deus é intocável, eu não posso tratar Deus como se fosse um íntimo meu, não posso, entendeu? Deus é Senhor, é Deus e ponto. É Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é, né? É isso. Então, ele passou por tudo isso e teve o mérito de ser quem ele é. Teve o mérito de receber de Deus toda a autoridade. Por isso, quem sou eu para se chegar a Deus se não for por ele? Não vai chegar nem perto. Não vai nem atravessar nem a primeira fileira da ponte. Não vai não. Vai chegar nada, não vai chegar nem perto. Né, bem? O ser humano tentar se chegar a Deus sem Jesus, não tem como. Não tem como. Primeiro que a gente é maldição. Quando a gente está em pecado, a gente está em maldição. E a maldição, Deus não habita com a maldição. O pecado. A gente precisa ser limpo do pecado para poder se chegar a Deus. O sumo sacerdote faz isso por nós. Ele sacrifica por nós, intercede por nós, para que a gente se chegue a Deus. Para que a gente se torne puro dos nossos pecados. Então, ele tem um mérito. E hoje em dia ninguém se chega a Deus se não for por ele. Pegou o quê? Eu acho que esse desfecho aqui tem a ver com o que a gente leu em Hebreus. Sobre Jesus ser superior aos anjos. A ele ter sido dado toda a glória. Acabou? Acabando. Quero aí ver a hora aí. Descarregou? Ah, tá. E a hora aí, Rona? 8h55. 8h55, a gente começou a que horas? Quase nas 8h15. 8h15? Sério, César? Tá cedo, pô. Em horário galáctico, 2.055 É. Comenta alguma coisa, bem, só pra dar uma rendida, só mais um pouquinho.
Passou uns 40 minutos só ainda, né? Uma coisa, tipo assim, que é interessante na Bíblia, que desde muito tempo, Deus, tipo, na Bíblia assim, já tinha sinais de Jesus. Exemplo, o sacerdote antigamente era tipo meio que um sinal, que teria que ter um homem que fica intermediando entre Deus e os homens. Isso. O sacrifício também de animais também é outro sinal dizendo que para ter um perdão tem que ter um sacrifício. Então, sacrifício. Então se estivesse anunciando, né, já Jesus. Exatamente. Muito bom. O Antigo Testamento é assim. Isso porque, acredito eu, que Deus queria desenvolver na nossa mente para que a gente pudesse chegar ao ponto de entender. Se não tivesse tudo isso, todo o Antigo Testamento, todos esses sinais, o povo acho que não ia entender de jeito nenhum o que Deus faz. Não pode. Desde o início já vai mostrando, né, o que ia acontecer. Uhum. Muito bem colocado. Antigo Testamento. Pega pra mim. Eu gosto muito daquela passagem que Deus manda Moisés levantar a serpente de bronze no deserto. Você lembra dessa passagem? Consegue falar sobre ela? Não, você pode falar. Só daí quem olhasse pra ela era Curado. curado. Isso. A quem nos remete essa serpente de bronze? Ela foi pendurada, né? Isso. Consegue abrir a Bíblia em João 3? De castigo. Então, as pessoas lá estavam sendo picadas de serpente. Sabe quem era a serpente no Éden? O diabo. E o diabo é nosso tentador. E quando a gente peca, a gente não resistiu à tentação. É como se a gente tivesse sido picado pela serpente. E o pecado entrou. Estávamos contaminados. O povo, na época que foi picado por serpente, era necessário olhar para serpente de bronze que foi pendurada. Agora, hoje em dia, para que a gente seja curados dos nossos pecados, a gente tem que olhar para a serpente de bronze, que no caso é Jesus. Serpente sabemos que é maldição. Serpente significa também maldição. Ser pendurado no madeiro, maldição. É o que Jesus estava sendo feito por nós. Hoje em dia, a gente olhando com o olhar de entender. Quando a gente olha, olhar significa entender. Aquele que olha para Jesus e entende o que ele fez, é curado dos pecados. É curado dos pecados. E pode se achegar a Deus. É curado da picada. Lê para mim um trecho, pelo menos no começo, João 3. Olha o que João 3 fala. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Continuar? Tem uma parte que vai falar da serpente, que foi levantada. Coitada, Vivi. Não, mas tá tranquilo, mas tá aí mesmo. Tá aí mesmo, tá nesse texto. É dele no Nicodemos? João 3, né? Eu até achei qual o versículo que fala. Mas tá nesse texto, não tá? Tá. Fala, continua. Tá no 14. Deixa ela continuar, tá perto, Luane? Tá perto. Então fala aí, pode falar. Eu parei um. Olha aí, Graziele, presta atenção. Ah, tá. Nascido do Espírito, né? Isso. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Jesus disse: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Muito interessante, olha só. Ainda assim, mesmo sendo mestre, ele não compreendia.
Olha o que Jesus vai falar mais pra frente. Já? Sim. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei essas coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida Então, eterna. muito interessante. Vimos como é que o Novo Testamento confirma o que as profecias? Confirma os simbolismos, os sinais, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Assim, mesmo significado que tem lá quando Moisés levantou, é o mesmo significado que tem quando Jesus foi levantado na cruz. Isso é forte, é interessante, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente consegue dobrar o nosso joelho e chamar Deus de Pai. Antes da gente se converter, a gente chamava Deus de Pai da boca para fora. Agora não é mais da boca para fora. Concorda, bebê? As pessoas aí fora chamam Deus, às vezes fala que Deus é Pai, mas fala da boca para fora. Eles não conseguem dobrar o joelho e orar a Deus como a gente ora. Ou na cama deitado, ou sentado, não importa a posição. Eles não conseguem se referir a Deus como um pai do jeito que a gente se refere. Hoje eu li com o Júlio, que João disse que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. A saber, todos aqueles que creram em seu nome. Ouvindo, Carielle? Graziele, mexendo no celular nessa hora? Por favor. Não, já acabou? Não, Graziele, acabou não. Então, a palavra diz que filho é aquele que recebeu Jesus, aquele que creu. Não é qualquer um. Por isso que não é todo mundo que consegue se chegar a Deus como se Deus fosse Pai. A gente tem que dar graças por isso. Se a gente está aqui é porque aconteceu isso na nossa vida. Um dia a gente levantou a mão, um dia a gente reconheceu. Um dia a gente parou de mentir. Um dia a gente parou de agir de forma agressiva. Quem roubar, a Bíblia fala, quem matava não mata mais, quem rouba não rouba mais. Né? Hoje em dia, nosso prazer hoje em dia já não está mais em bebida, em farra. Entendeu? Isso foi o que aconteceu conosco. Sabemos que a picada de uma serpente, ela contamina. É igual o pecado que contamina e a gente fica viciado no pecado, a gente não consegue mais largar. É necessário uma cura. E foi o que aconteceu com nós. A gente foi curado da mentira. A gente foi curado da prostituição. A gente foi curado da bebida, alguns das drogas, né? Alguns, diversas coisas foram curados. Coisas que sozinho não dá. É necessário um remédio. É necessário uma cura. E todo aquele que olhava para a serpente era curado. Foi o que aconteceu com a gente. A gente olhou para Jesus, entendeu e creu. Fomos curados. E ele tem autoridade sobre todas as autoridades, conforme o livro de Hebreus. Está acima até dos anjos. Ele tem a administração de tudo que é do Pai. Deus entregou na mão dele todas as coisas. Fala, Júlio. Molhou muito? Molhou não? Ah. Também, né? Depois essa pega. parte que tá falando aí, tem uma parte parecida aqui com essa que tá radiando agora João, aqui é no João 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quanto, que está aí na Almeida, por quanto não crê no nome do unigênito. Parou? Isso. Um versículo antes diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Tipo assim, o mundo já estava condenado. A gente já estava no pecado, a gente já sabia para onde a gente ia.
Ele não veio para condenar a gente, ele veio só para salvar. Ele era a luz nas trevas. Graziele. Separa ela e Cariélica. Lembra que conversaram aí? Aurélio, senta aqui. Tu lembra, Henrique, daquilo que eu te falei sobre no quartel? Tinha de manhã cedo. Eu acho que era de manhã cedo, de tarde não tinha isso, não lembro se tinha, cara. Acho que de manhã. Aí eles hasteavam a bandeira. Falou, continua. Aí, se tivesse hasteado a bandeira, toca tipo, cara, aquele instrumento lá, acho que esse como, não sei se sabe. Aí, Trombeta, é um né? negócio assim. Se for aquele grandão aqui, assim é saxofone. Com coisa da bandeira lá. Resumindo, tipo um som parecido com ele. Resumindo, todo mundo que tiver no pai, mano, todo mundo tinha que parar na hora, mano. Prestar reverência. Prestar reverência, tá ligado? É a mesma coisa, tipo assim, como eu vejo quando a gente tá orando, quando a gente tá falando de Deus, tá ligado? Com certeza. Isso eu não acho maneiro, quando a gente tá orando, os outros tá falando na hora, no meio da oração, ou tá prestando atenção em outra coisa. É como se fosse uma falta de respeito, né? Exatamente. Olha aí. É uma falta de respeito. Por que você faz isso? Eu não. Na Ai, hora que sim. tu tá orando, faz Mas na hora que a gente está conversando sobre a palavra. Isso chama a atenção de alguns na igreja que tá sentado do Só lado. eu. Uhum. Qualquer hora o pastor vai chamar a atenção disso, né? A gente tem que prestar atenção. Tipo assim, se fosse um pastor mais rígido, ele ia falar, você não quer prestar atenção, ali a porta está aberta. Né? Porque as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Marcos está falando no quartel que na hora da bandeira ser hasteada, todo mundo que estivesse no pátio tinha que parar e prestar reverência. Se a bandeira a gente presta reverência, se um juiz quando entra no tribunal as pessoas têm que levantar, prestar reverência, por que não prestar reverência à palavra, à oração? Entendeu? Vai chegar uma hora que o pastor vai citar isso. E, tipo, tem hora para tudo. Sabemos que uma hora Deus vai pedir ele para ser manso, uma hora Deus vai pedir para ele dar o papo reto, mas dá o papo reto. Quem quiser sair, pode sair. Pra mim, o pensamento de uns, que como a pessoa na mente já sabe, tem um livre-arbítrio. Então, tipo assim, a pensar é como? Pra Deus, ele não vai me obrigar. A gente tem um livre-arbítrio, então se a gente quiser, a gente vai. Aí, como no quartel, é obrigatório. Então, tipo assim, se não fazer a obrigação, que ele é obrigado a fazer aquilo, a consequência vai vir. Mas mal sabe a pessoa que mesmo tendo livre-arbítrio, se não fazer aquilo, não for do jeito que tem que ser, a caminhada para Deus, seguir tudo dele, a consequência vai vir dele mesmo jeito. Também. Pensando que não é obrigado a fazer isso. A gente tem que... Deus não aceita qualquer coisa, não. Uma vez falaram para mim que Deus aceita o que sobrar. Vai pensando. Deus aceita o restinho. Vai pensando. Vai pensando que a gente usa o nosso dia todo para as nossas coisas e no final do dia a gente vai doar para Deus 5 minutinhos de oração e Ele aceita. Vai pensando. Vai ter hora que... Por isso que muitas das vezes a gente sente que a gente não está sendo ouvido. Porque a gente acha que Deus aceita pouco. Ou a sobra. Tu aceita a sobra, Ron? Alguém comeu um prato ali, sobrou um pouquinho, tu nem conhece a pessoa que dá sobra, tu aceita? Mas quando tu não conhece, filho. A Bíblia diz que a gente tem que ser santo como Ele é santo. Seja perfeito como perfeito é vosso Pai. Esse é o foco, esse é o objetivo. Entendeu? É por isso que muitas orações nossa não é respondida. É por isso. Às vezes a gente se pergunta, poxa, eu oro... Eu tô em casa, que eu vou fazer comida, eu jogo a caixa no último volume, vou lá nas alturas. Às vezes... Mas eu não vou cobrar. Às vezes não. Esses dias eu tava pensando comigo e orando. Pai, eu vou parar de ficar pedindo as coisas porque eu não tô sendo ouvido. Eu vou parar e filtrar as minhas palavras. Eu pensei assim comigo, eu vou filtrar as minhas palavras, vou falar pouco, para mim não falar muito e não ser ouvido e muito. Agora eu tô entendendo porque eu não sou ouvido. Tá entendendo? Porque boa parte do tempo das minhas coisas eu tô fazendo as minhas coisas e para Ele eu tô dando o que sobra. Um restinho de tempo, com sono, dobro o joelho, eu oro 5 minutinhos, cheio de sono, doidinho para dormir. Cansado, doidinho para dormir. Eu gastei a minha disposição toda fazendo as minhas coisas. Cheguei em casa, vou assistir uma série com minha esposa, fico um tempão. Se bobear, eu poderia assistir a série a madrugada toda, mas orar, eu poderia orar a madrugada toda?
Dobrei o joelho 5 minutinhos, tô com sono, vou dormir. Tu falou que para pra ler a Bíblia do nada não, sono. Né? De vez em quando, tu falou? Eu acho que sempre que eu vou ler, eu jogo logo a caixinha do lado do lobo, filho. Pra Pra não ter deixar sono. ele, tipo assim, ligado nos dois. Pai de cafezinho também. Tu sabe, né? Isso. O sacrifício que Deus pedia do povo, a ovelha, o gado, tinha que ser o quê? Perfeito. Ou seja, tinha que ser o melhor que você tem. Tinha que te doer, tinha que te custar alguma coisa. 5 minutinhos de joelho dobrado não custa nada. A gente tem 24 horas. Se parar para contar, 24 vezes 60 minutos. Antes eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era bom dia, Espírito Santo. Aí eu orava, depois eu lia a Bíblia. Primeiro eu alimentava meu espírito, depois eu ia Isso é tomar importante. café. E hoje eu esqueci de dar bom dia, Espírito Santo, eu fiquei me sentindo culpada. Porque como eu comecei a trabalhar, né, aí eu tô acordando bem cedo. Aí eu tô acordando mais cedo ainda, que é pra poder fazer o devocional antes de trabalhar, começar o dia bem. Aí eu já esqueci de dar bom dia, eu fiquei com aquilo na minha cabeça o dia todo. Como é que eu esqueci? Eu não quero te deixar em segundo lugar, Senhor. Muito bom. Assim que a gente tem que ser. Deus não pode ser o segundo lugar. Isso, ele tem que ser. Ontem, na verdade. Se não for de ti, se o senhor não vier comigo, eu nem saio de casa, velho. Tem que ser assim. Às vezes a gente pensa que é romantismo, mas o Juan tá levando a sério o que ele falou. A Anne tá levando a sério o que ela falou. Eu chamava até de fanática. Entendeu? Quem tá de fora é fanatismo, é romantismo, tá exagerando. Mas não, a gente não pode ter vergonha, não. Tu reparou que, tipo assim, tudo que é demais é ruim? Uhum. Assim, todo mundo diz isso. Ah, tudo que é demais é ruim. Realmente é, tudo que é demais é ruim. Mas a única coisa que não é Deus. Deus é a única coisa que a gente pode procurar ser fanático por Deus. Tô falando de religião e religião, né? Quanto mais tu nunca vai se preencher totalmente, porque tu nunca vai conseguir ter tudo de Deus. E Deus é, tipo, vamos dizer assim, é infinito, tá ligado? Vai cá, senta aqui, Cacá. Entendeu? O tudo dele vai ser quando tu tiver lá. Isso aí, Max. Falar, agora eu tenho tudo. Outra- A presença dele aqui na minha frente, aqui do lado dele. É algumas Mano, frases. se tu falar, eu já tô preenchido, tu tá no erro. Ah, não erro. Tá no erro. É uma frase que é do mundo, que não se encaixa no nosso meio. Outra frase que não se encaixa no nosso meio, eu ouvi num filme uma vez. Um filme que é o principal que falou e tal. Quando o principal fala, vira lei, né? Vira ditado. Que nada de graça é bom. Eu lembrei logo do que Jesus fez por nós. Tudo é diferente, nada desse mundo combina com as coisas. O que ele fez pra gente foi de graça, foi graça. É claro que hoje em dia a gente tem que dar valor. Tipo assim, a gente recebeu um presente, a gente tem que cuidar. Nem que pra isso a gente sofra. Nem que pra isso a gente perca algo, a gente tem que dar valor. Mas tem as frases no mundo que não funcionam. Tipo, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Mesma coisa que dizer, devolver o troco na mesma moeda. Pra gente também não se encaixa, pô. Né? Não tem essa mais pra gente. Bateu, vou devolver. Bateu no meu filho, vou bater também. Se a gente não tiver em Cristo, a gente vai agir assim mesmo. Porque essa é a lei, né? Não mexe com a minha família. Não mexe com a minha família. Eu não. Tiro de Pedro já sumiu. Mas alguém fala, ó, assume aí, agora ele vai assumir. A gente agora retribui, sabe como? Me abençoa. Que Deus te abençoe também, irmão. Quando der pra te abençoar firme, a retribuição vai ser grandiosa. E isso pode ser uma oportunidade Deixa a mulher passar. que Deus está dando É mesmo. pra gente conseguir conquistar a pessoa. Deixa a mulher passar. Vai ser uma oportunidade. Porque quando a gente faz isso, ela provavelmente vai ficar pensando: Deixa a mulher passar. pô, como pode? Maltratei ela e ela não me maltratou. Vai ficar na cabeça dela. Até um dia ela chegar e se incomodar. Como é que tu fez isso, bebê? Como é que eu te maltratei e tu me maltratou? Como é que teu sangue não ferveu? Tem sangue de barata, mulher? Né? Vai falar assim. Aí a pessoa até lembra depois que já ouviu falar na Bíblia. Ela fez o que ela Deus, amou o próximo como a ti mesmo. Eu vi um testemunho de que um homem queria muito seguir a palavra de verdade, de fato. Aí, uma certa vez, ele foi posto à prova. Parece que ele bateu de frente com um homem que tinha matado o irmão dele. E parece que esse homem chegou pra ele e falou assim, ele queria vingar o irmão dele antes dele se converter. Chegou assim: e você não vai fazer nada comigo, não? Não. Aceitei Jesus, eu sou cristão agora. Tem certeza? Aí tá. E se eu te der um tapa por dentro na tua cara, o que tu vai fazer?
Aí parece que no testemunho ele tomou um tapa na cara mesmo. A vontade dele foi de revidar. Aí ele lembrou o quê? Não, tá escrito. Às vezes a gente fala assim, é figurado. É só um exemplo. Tem essa não. O que foi feito lá Quando- atrás, quando- de verdade. Tipo, aí fala assim, não, dá pra deixar da tapa na tua cara e virar a outra é só um exemplo, é figurado. Vai ter situações que vai se encaixar em algum exemplo, mas se for necessário, tem que sofrer. Entendeu? Não retribuireis mal com mal. Isso, porque tu fazendo isso, mano, você tá pregando a palavra. Sabia? Quando a gente vive a palavra, a gente está pregando a É palavra. a pregação de verdade. Viver. Com certeza. A gente está pregando a palavra. Né, bem? Carta viva. Paulo fala que a gente é carta viva. Aí a pessoa vai ver, pô, como é que tu conseguiu, cara? Ninguém consegue, né? Tu fala porque tá escrito. Tô vendo alguém que vive o que tá escrito. Porque o que tá faltando hoje em dia é cristão que vive o que tá escrito. Sinceramente. Porque hoje em dia a gente tá indo pra igreja porque é molezinha, vai arrumadinho, cheirosinho, lá ar-condicionado, uma cadeira confortável, 1, 2 horinhas no Fica máximo. tão à vontade que pode até dar um toque pra trás. Qual é, velho? Foi pra te domingo agora, né? O pastor Diego na escola de formação. Ele falou que foi sem querer que eu e toda hora pra minha cara aí. Ele pode mandar um mortal falando pra mim, eu. Ele não falei sem querer, pô, olhando direto pra gente fala isso. A palavra fala pra gente, Vou mandar outro na igreja, vai ver. Graziele, presta atenção. Tô prestando. A Explica palavra pra ele, mano. Não sabe não. Meu apelido é Mano Balhota na igreja, tá? cambalhota. Mano Balhota. Pastor Diego, Moterra, Marcola, tudo me chama assim, Mano Balhota. Porque eu mandei botar o encontro dele de Deus. Deu a presença e mandou matar. Papo reto foi isso aí mesmo, não. Começou a queimar. Eu falei, vou mandar. Só que eu falei primeiro pro pastor Jorge. Falei, pastor, não, senão se eu começo a estar uma coluna. Pum! Mandei pra frente. Tinha acabado de almoçar. Deus aparece todo. Tu mandou, foi mortal, sem mão no chão ou com mão no Eu chão? mandei calma, porque já tô um tempão sem mandar calma. Eu tô tentando voltar a me acostumar sem amor. Não, uma ideia, na moral. Vai ser de lá já é pro hospital, dando prejuízo. É com o Espírito Santo ali? O Espírito Santo ia falar, tá bem. Tá maravilhosamente bem. Sendo que nem tava queimando, não. Tava entrando em erupção esse daí, filho. Se ninguém tiver o que comentar, a gente já pode estar se aproximando do final. Tá? Tá bom. Você tá se aproximando do final, né? A gente tá no final. Acho que- Final de que? Aí. Ela não acompanha nada, bem. Nada que pergunta pra ela. A gente tá falando agora. Eu acabei de chegar aqui, eu tava lá no banheiro. Ai, Mas é legal gente. no mundo espiritual, tá ligado? Na cara. Bichinho, vamos prestar mais atenção. Eu estava no Eu tô banheiro. falando. Carelli, quando foi falar que Fala eu aí, tava no banheiro, Debatendo. Aí, só faz. Tem que. Na moral, aí, Henrique. Organiza aí. Ela falando gritando. que cara que tá gritando? Tu. Falar que isso é pior. Alguma coisa pra comentar, Graziele? Dá mais para o microfone. Quer? Alguma coisa pra comentar? Comenta aí, bebê. Deixa acabar não, porque senão a Graziele vai gostar. Ô, filha, você se machuca. Alguma coisa pra comentar, Júlio César? Da barriga. Tamanho da barriga da garota. Hã? Não, não é tua, não, aquela. Não, Júlio? Alguma coisa pra comentar, Cacá? Não, E tu, meu bem? Carelli. Você, Anne? Não? E tu, Juan? Eu não diria comentar, mas fala que, tipo assim, Vai só fica cada vez mais forte na presença do Pai. Sempre. Não deixa nada atrapalhar. Se esforçar. Brilhar uma brecha da finura que eu fui de sobrancelha, filho. Não deixar nem isso. Pra continuar firme e forte. Isso aí. Alguma coisa, Max? Ah, cara, a gente tava comentando já. Tipo, quando a gente começou a conversa quando terminou. Uhum. Se quiser, a gente continuar falando. Fala tu. Tem alguma coisa pra comentar? Resumindo, se eu for falar, eu marco menos, exemplo. O Max é o que mais ajuda a desenvolver o assunto, né? Mas ele faz pergunta interessante. Ele bota Não, eu preferi ele tirar o bota- Max e o Júlio. ele bota a visão interessante. Ele tá ligado no espiritual. Vamos falar. Não, sabe o que no outro dia ele falou? Ah, eu. Como é que ele falou dele, né?
que ele fazia questão de ajudar os irmãos dele, Max e Júlio. A gente vai lá. Esqueceu que eu existia. Meu coração. Acalma o seu coração. Não, quando ele fala me dar presente, eu só escuto Max e Júlio. Aí queria dar isso pro Júlio, aí queria dar um negócio pro Max, tadinho, bichinho. Nunca vi. Pô, vou dar isso pra Graziele. Sei lá, né? Ela tá precisando, né? Nunca escutei. Nunca. Ai, gente. Então vamos terminar, gente. Eu nunca esqueci. Ele mandou uma dessa na cara de pau, cara, da minha frente. Eu faço questão de ajudar o Max e o Júlio, meus irmãos. Meus irmãos, eu na frente dele. Vamos orar. Pedro, vai embora, Pedro. Pedro vai embora? Vamos orar, gente. Até dele não falou, né? Só dele de irmão. Vamos orar, gente. Senão a Graziele vai ficar aí cheia de mágoa. Tá gravando isso? Hã? Tá gravando isso? Tá gravando. O ciúme dela tá ali gravado, o ciúme dela. Não dá, ciúme, eu só tenho irmão, vizinho e irmão. Quer orar, meu bem, pra terminar? Não dá pra Então ora. Que é isso, bem? Tira a cara daí. A Belina vai orar. É a minha vovó. Vê se alguém tem algum pedido de oração também. Se alguém tiver, pode falar. Se ninguém tiver, tudo bem. Também. Então, pode ir, meu bem. Pai, queremos te agradecer mais uma vez de estar Obrigado, aqui, Pai. Senhor, juntos, ouvindo a tua palavra. Que cada um de nós venha viver, Senhor, a tua palavra no nosso ouvido e venha botar em prática, Pai, Sim, cada Pai. palavra que foi falada aqui, Senhor. Que o Senhor venha se revelar para cada um de nós, Pai. Que o teu Espírito Santo se revele nas tuas palavras, Senhor. Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui. Que cada um Sim, possa Pai. estar aqui Em nome toda de semana, Jesus. Senhor, para ouvir mais de Ti, aprender mais de Ti, Senhor. Que o Senhor nos permita te buscar, te conhecer. Que o Teu Espírito Santo nos conduza sempre em todos os caminhos, iluminando nossas mentes, nossos caminhos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade em nossa vida. Te agradecemos pelo Teu Filho amado que o Senhor nos enviou para nos livrar da morte e nos dar salvação. Sim, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Você orou, menino? Bate, menino.